Gente, mas tem muita pergunta, mas muita pergunta no canal mesmo sobre pastoras. Será que a mulher pode ser ungida? Ministério feminino vai gerar polêmica? O nosso vídeo mais comentado é sobre isso e nós vamos repetir o tema com muito mais ênfase agora. Aprenda conosco no Teologar. Mais uma vez para você o quadro de perguntas e respostas e eu peço que você já se inscreva no canal do YouTube, deixa seu like. E assim nosso vídeo fica relevante aqui no YouTube, tá bom? E quem faz a pergunta agora é o presbítero Claudenor Teodoro. Se você quiser perguntar, você pode comentar no vídeo, a gente vai selecionar a sua pergunta e vai responder aqui no canal. E ele pergunta assim: Bispo, haverá morte durante a grande tribulação? Muito obrigado. Bom, Claudenor, é o seguinte, a gente sabe, pessoal, que haverá um período de 7 anos de tribulação. Alguns dividem ainda 7 anos de tribulação e os últimos 3 anos e meio como grande tribulação, ou seja, um período terrível, como nunca houve aqui na Terra. Haverá morte? Sim, haverá muitas mortes. O que pode confundir o pessoal, presbítero, é o texto que está na quinta trombeta. A gente sabe que em Apocalipse 9, ele vai mostrar ali as 7 trombetas. Tem os 7 selos, 7 taças e 7 trombetas. E na quinta trombeta tem um texto um pouco intrigante. E eu vou ler agora Apocalipse capítulo 9, versículo 6, acompanhe comigo a leitura. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Veja, eles vão querer morrer, vão desejar morrer, mas a morte vai fugir deles. Ou seja, a dor vai ser tão grande que eles vão preferir morrer do que passar aquela dor que estão passando. Mas não quer dizer que não vai haver morte, porque no mesmo capítulo, veja comigo também Apocalipse 9, agora na sexta trombeta, já indo para a batalha do Armagedon, veja agora comigo o versículo 15 e 18. Versículo 15. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Veja, pessoal, eles foram soltos para matar a terça parte dos homens. E no versículo 18 do mesmo capítulo, acompanhe comigo, versículo 18. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Veja, foi morta a terça parte dos homens. Então haverá morte? Sim, haverá morte na tribulação. Aí vai a questão. Aqueles que são pré-tribulacionistas acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação e não vai passar por isso. Os que são pós-tribulacionistas creem que a igreja que estiver viva nesse período vai passar pela tribulação e depois vai ser arrebatada junto com o Senhor. Próxima pergunta, e quem faz essa pergunta é o Edivaldo Melo. Ele faz essa pergunta no Facebook. Ele pergunta assim: boa noite, bispo. Eu gostaria de saber como é feita a transição de um cargo para outro. Por exemplo, um pastor é ordenado por outro pastor e apóstolo, bispo, outros cargos maiores. Como é feito isso? Obrigado. Bom, Edivaldo, primeira coisa, não existe cargo maior ou cargo menor. Se a gente tirar isso já da cabeça, já facilita muita coisa para o nosso entendimento. Não tem uma pessoa que é maior ou melhor do que outra pessoa. Por exemplo, eu sou bispo, mas é apenas uma função dentro do corpo de Cristo. Eu não sou maior do que um diácono. Eu não sou maior do que um presbítero, do que um pastor, do que um servo. Eu não sou maior do que esses. As pessoas que se sentem maiores do que outras, geralmente esses bambambãs da fé, gurus da fé, querem aparecer com um anel gigante, com uma roupa diferente, não pegam as filas nos eventos da igreja, né? Quando tem um evento de comida, a mesa do pastor, do bispo, do apóstolo, do patriarca tem Coca-Cola e nas outras mesas tem Dolly, convenção e tal. Então, na verdade, pessoal, todos nós somos servos. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios: quem é Paulo e quem é Apolo, senão servos de Cristo? Quando foi instituídos os diáconos em Atos capítulo 6, e Pedro disse assim: olha, não é bom que nós servimos as mesas. Parece que ele está falando assim, tá vendo? Não é bom que a gente faça esse serviço braçal, esse chão de fábrica, essa peãozada. Não é isso. Ele fala assim, é melhor cuidar do ministério da palavra
e nos dedicar ao ministério da palavra, enquanto o outro se dedica ao ministério de servir. Aliás, pessoal, esse termo ministério da palavra é a palavra diaconia do grego, que também é servir. Então, Pedro falava assim: enquanto eles servem a mesa, eu sirvo a palavra. Todo mundo é servo. O apóstolo Paulo também falou em Coríntios que o corpo de Cristo é composto por vários membros e todos eles são necessários, e todos eles, do menor que seja, ele também é necessário para o bom funcionamento do corpo. Então não existe maior ou menor. Aí já quebra tudo isso, porque as pessoas pensam assim: bom, para ungir um bispo tem que ser alguém maior do que o bispo para poder ungir o bispo. E não tem ninguém maior do que o bispo. O bispo é uma função, pastor é outra função, presbítero outra função e diácono outra função, por exemplo. Então, como é que eu faço essa transição de um cargo para outro? Quem faz a transição não é uma pessoa, alguém que seja maior do que outra para transferir a unção ou o cargo. Na verdade, quem faz a transição é a própria igreja. Quem reconhece é a própria igreja, o coletivo que vai reconhecer a função daquela pessoa no corpo, se é um diácono, se é um pastor, e é assim que deve ser feita a transição. Não por autoridade de uma só pessoa, mas a igreja tem a autoridade de escolher pessoas cheias de sabedoria, cheias do Espírito Santo, para fazer a obra de Deus. Última pergunta de hoje, pergunta polêmica. Pessoal, tem muita pergunta aqui no canal sobre isso, mas muita mesmo. Eu selecionei uma apenas. Não fique triste se eu não selecionei você. Eu só separei uma para poder falar do mesmo tema que talvez você perguntou. E o tema é sobre pastores. E quem faz a pergunta é o Flávio de Oliveira Garcia. Ele pergunta assim: olá, gostaria de saber se há algum texto bíblico que autorize ou tenha base para o título de pastoras para mulheres. Esse título não seria somente para homens? Veja, pessoal, eu quero ser muito delicado para falar sobre isso. Não é uma questão de machismo nem de feminismo, é uma questão de Bíblia e de organização, como eu vou explicar agora para vocês. A nossa opinião também aqui pode ser discordada por você. Você pode comentar aqui também. É apenas a nossa opinião, eu espero que você respeite, assim como também talvez respeite a sua opinião. Se você discorda, pode comentar aqui no vídeo e a gente vai conversar sobre isso também, tá? Mas pessoal, não, na Bíblia não tem pastora e não tem base bíblica para pastora. Não tem. Se você for encontrar isso na Bíblia, você quiser tirar isso da Bíblia, você não vai encontrar isso na Bíblia. Ah, bispo, mas Raquel era pastora. Raquel era pastora, mas era pastora de ovelhas animais. Não ovelhas do rebanho de Cristo, do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. É diferente, não era isso. Agora o problema, pessoal, é que o nome é o que menos importa. Veja, porque as mesmas igrejas que recriminam pastora aceitam missionária. E missionária também não tem na Bíblia. As mesmas igrejas que recriminam pastora porque não tem na Bíblia, também não tem reverendo na Bíblia. E elas aceitam reverendo. Então a igreja que aceita reverendo não aceita pastora. A igreja que aceita missionária não aceita pastora. Veja, o nome é o menos importante, porque é apenas uma designação organizacional. Quando a pessoa trata o título como uma patente, uma posição de autoridade, aí há problema. A Bíblia proíbe isso, é o que eu vou falar daqui a pouco, eu vou ler o texto para você. Agora, o nome é o menos importante, porque é uma designação organizacional. Eu sirvo a Deus e fui ordenado pastor desde 2003, então já faz 15 anos, estamos em 2018, né? Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas já faz 15 anos que eu pastoreio o rebanho de Jesus Cristo. A minha esposa é pastora junto comigo, desde que eu comecei o ministério em 2003. Hoje nós temos quase 400 ovelhas que são pastoreadas por mim e minha esposa me acompanha, pastoreando também as mulheres da igreja. Porque Tito capítulo 2, versículo 3, fala que as mulheres mais velhas e até as idosas devem acompanhar as mais novas e inexperientes e ensiná-las, discipulá-las como ser uma boa esposa, como ser uma boa serva de Deus e como servir ao Senhor. O que é isso? O que é discipular e ensinar se não pastorear? Então, o melhor termo para designar o que, por exemplo, a minha esposa faz ou outras mulheres fazem também é pastora. Por quê? Porque a minha esposa não é uma missionária, ela não sai do seu terreno para ir para outro, para fazer uma missão.
A minha esposa, por exemplo, e outras mulheres, elas não são diaconisas, servindo a Deus, tal. Elas pastoreiam outras mulheres, ajudam e discipulam outras mulheres da igreja. E o melhor nome para falar é pastora. Mas não é uma patente, uma autoridade espiritual, uma cobertura sobre a congregação. É apenas um nome organizacional. O nome dela é Vanessa, o meu nome é Tarles, eu sou bispo, a minha função é ser um supervisor e a função dela é discipular as mulheres da igreja. Que nome eu vou dar para isso então? Eu vou ter que colocar missionária só para agradar? Eu vou ter que ser reverendo só para agradar? Então na nossa organização, como igreja, nós intitulamos ela como pastora, assim como outras denominações também, no sentido organizacional. Agora vamos ver o que a Bíblia fala para a gente entender claramente sobre isso, também não fugir da palavra de Deus. Leia comigo agora o texto que está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 e 35. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Pessoal, se a gente pegar esse texto aqui ao pé da letra, quer dizer, mulher não pode falar. E veja que esse texto está justamente quando Paulo está falando do dom de profecia. Agora, se a mulher não pode falar na igreja, então há uma contradição aqui, porque o próprio apóstolo Paulo fala em Coríntios capítulo 5, ou capítulo 11, versículo 5, que a mulher pode orar e profetizar. Em Atos capítulo 21, versículo 9, as filhas de Filipe profetizavam. O que é profetizar, pessoal? Eu fui pesquisar o que é profetizar, até para não falar besteira aqui. Profetizar é transmitir a palavra de Deus. Olha, a mulher pode transmitir a palavra de Deus e o que é isso? Como é que ela faz isso em silêncio? Como é que ela faz isso sozinha? Então, visto que para profetizar, para a mulher profetizar, ela precisa estar num coletivo e precisa estar em público. Ou ela vai profetizar em casa sozinha? Isso não existe. Então, na verdade, pessoal, vamos interpretar direito o texto. Se ela tem que ficar em silêncio e não pode falar, como que ela pode profetizar? Visto também, pessoal, que o dom de profecia deve ser acompanhado de julgamento. Outros devem julgar a profecia, mostrando que não tem como a mulher profetizar sozinha, porque ela vai ter que ser julgada por outras pessoas segundo a profecia que ela lançou. E profetizar é você falar a palavra de Deus, transmitir a palavra de Deus. Agora também, para melhor entendimento, vamos ver um outro texto que está em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 e 12. Vamos ler juntos agora. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Eu usei aqui a versão NVI. Veja, pessoal, a mulher não pode ter autoridade sobre o homem. Isso está desde Gênesis, isso está em Efésios 5. A mulher realmente não pode ter autoridade sobre o homem. E é isso que a Bíblia proíbe. Não pode discutir com o homem, procure em casa para aprender. Não vá se colocar acima da autoridade do homem. Deve sempre ser submissa ao homem, como a Bíblia ensina. Mulheres, não é uma questão de feminismo, tá? Nem de machismo, né? É uma questão apenas de nós lermos a palavra e interpretarmos a Bíblia como realmente ela é. Será que ela pode profetizar? Pode, porque a Bíblia fala. Pode orar e profetizar. Ah, mas não pode pregar? Quando o Senhor falou, ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura, isso inclui homens e mulheres. Para concluir nossa questão aqui, pessoal, não tem base bíblica para pastora. A Bíblia não mostra o título de pastora, mas numa organização, para facilitar a organização, sem peso algum, sem dolo, uma mulher pode então pastorear o rebanho e as mulheres da igreja, sendo sempre submissa à autoridade do homem. Tá bom? Se você não concorda, tudo bem, eu também aceito. Você pode comentar aqui nos comentários do vídeo. Você é muito bem-vindo aqui no Teologar. Eu espero que você compartilhe também esse vídeo com toda a sua rede. Se inscreva no canal, curta a nossa página do Facebook e vá também no nosso Instagram, @teologaroficial. E se você quer estudar, Teologar.